O Brasil investe pouco em inovação tecnológica. Isso você já sabia, ou pelo menos podia imaginar, mas um levantamento da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica, Protec, revela que a indústria nacional teve no ano passado déficit tecnológico de 85 bilhões de dólares, o maior dos últimos anos. O que significa esse número e por que empresários falam até em risco de desindustrialização? Um dos problemas é que o Brasil traz mais produtos de média e alta tecnologia de fora e exporta menos. E quando exporta, é parte da estratégia comercial de multinacionais instaladas no país e não uma política de governo. Para entender melhor esse assunto, eu vou conversar hoje com o diretor-geral da Protec, Roberto Nikolski, e com o secretário nacional de inovação do Ministério de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, Francelino Gandro. Roberto, vamos primeiro explicar esse conceito de déficit tecnológico, porque a gente já sabe déficit comercial, fiscal, sabe tudo, mas déficit tecnológico é uma outra ideia, né? Você explica isso para a gente, por favor. Déficit tecnológico é um indicador que a Protec criou justamente para tentar expressar o desempenho nosso ou de um país qualquer em termos de tecnologia no comércio exterior. Então, como é que ele se compõe? Ele tem essencialmente dois componentes. Um derivado das relações comerciais de troca. Então, inclui o saldo ou déficit, no nosso caso, déficit de alta intensidade tecnológica, no conceito da OECD, e somado com o déficit de média alta intensidade tecnológica. Além disso, ele tem um segundo componente, que é de serviços tecnológicos, ou seja, licenciamento de patentes e transferência de tecnologia, software e a locação de equipamentos de alta tecnologia. Para ficar mais claro, isso significa o seguinte, que você está colocando tudo, não só produtos, né, físicos, como serviços. Serviços também. Agora, você está colocando assim, a tecnologia é embutida em produtos que são exportados, isso, né? Exatamente. É isso. E a tecnologia do que é importado, é mais ou menos você isso. tem dois caminhos para a tecnologia entrar. Ou ela entra diretamente na forma de um contrato de transferência tecnológica ou de licenciamento de patente, ou embutida no produto, embarcada no produto, como dizemos. Então, quando esta relação é desfavorável, você importa mais tecnologia do que exporta. E está aumentando isso? E isso está aumentando enormemente. Para ter uma ideia, em função do câmbio, né, da apreciação do real, em 2006 nós tivemos cerca de 20 bilhões de dólares de déficit. Desse déficit. Esse déficit é mais ou menos o que tínhamos em 96. Depois houve uma fase em que o dólar se valorizou, né? Chegou até 2003 a perto de R$4, então esse déficit diminuiu, chegou a 13 bilhões. Voltou em 2006 a 20, e em 2010 foi 85 bilhões. E a projeção para 2011 fala-se no mínimo uns 110 bilhões, dessa ordem de grandeza. Francelino, você está nessa área desde o governo anterior, então eu queria que você explicasse o que o governo está pensando sobre isso, como encarar, acha esse problema sério, o que o governo tem a dizer? Ótimo. É importante ver que o governo anterior do presidente Lula, ele foi muito feliz em dar grandes saltos à frente em uma caminhada que a sociedade brasileira começara. O CNPq, a instituição que fomenta a pesquisa, ele tem 60 anos. A organização do Ministério da Educação para a formação dos professores, em mestres e doutores, tem décadas. Então, esse esforço da sociedade, quando ele vai focar a área de, agora, desenvolvimento tecnológico e inovação, eu vou abreviar aqui, ele tem um marco muito importante no governo anterior do presidente Lula, que são os fundos setoriais. O governo anterior, então, mas ele começa a articular... Mas você está falando que está aumentando o déficit, quer dizer, vocês têm alguns dados de fato bons, como por exemplo, o aumento de doutores, mestres e doutores, né? Aumentou muito nos últimos anos, mas... Resultado, portanto, desse longo esforço de décadas da sociedade. É isso que eu quero dizer, que a questão ela é muito complexa e ela trata-se de uma questão a ser trabalhada em gerações.
Porque nós temos que chegar, não é, professor, ao final, a uma cultura de inovação, permeando o tecido produtivo brasileiro e a sociedade. É muito interessante observarmos que hoje a expressão inovação... Você, apesar de ter aumentado, quer dizer, vocês criaram esses fundos setoriais, fizeram um esforço maior desde o presidente... Ou nós todos, não é? Empresas que custeiam isso. E mesmo assim aumentou o déficit, por quê? Aumenta o déficit porque o mundo inteiro aumenta muito. Então é importante abrir... Quer dizer, o mundo inteiro aumenta muito o quê? O mundo inteiro modifica-se muito. É isso que eu me referia. A gente está se modificando mais devagar? E nesse caso não, são equilíbrios precários ou equilíbrios momentâneos. Então quando nós observamos que há um crescimento muito grande da balança de comércio brasileiro, isso é um indicador bastante importante. Certo. Quando nós observamos que a produção de commodities, ela aumenta muito, e isto impacta um déficit tecnológico da maneira que o professor enfoca, exatamente na relação de comércio externo. E a indústria, entretanto, a indústria, ela participa em todos esses anos com crescimento, que são crescimentos, um menor, vamos dizer, da ordem de 16%, aí com a quebra, evidentemente, de 2009. Você acompanha. Mas em todos os outros anos, a indústria mantém e aumenta, o delta de participação aumenta, muitas vezes, então, de 16%, 22% até 32%, o aumento da indústria na balança. É que a balança toda aumenta muito, felizmente, este é um ótimo problema, a balança toda aumenta muito e a participação, por exemplo, da indústria extrativa, ela sobe nessa última década, ela sobe da ordem de 30% para a ordem de quase 60% de crescimento seu, não é verdade? Os índices de crescimento são muito mais elevados do que os da indústria, mas é abrir o índice... que isso aí Roberto Nikolsky, isso aí explica, quer dizer, isso que ele está explicando? Eu acho que é uma tentativa, mas não explica efetivamente. Porque o que, na verdade, está ocorrendo é que a participação dos produtos não industriais e de baixa intensidade tecnológica nessa mesma classificação da OECD... Mas também não tem tecnologia nas commodities? Também tem tecnologia nas commodities? A soja só é competitiva assim porque começou lá atrás, na década de 60, um processo de construção da tecnologia aplicada à agropecuária que tornou aqueles imprestáveis sertões do Brasil, no dizer, inclusive, de universidades importantes do mundo central, dos países centrais, aquela época, tornou num celeiro com a produtividade de soja inencontrável. Eu só queria dizer que eu não acho que sertões são imprestáveis. Não, por isso eu ridicularizei, claro. Pois é. Mas aí, as veredas são maravilhosas. Deixa eu defender aqui o grande sertão e as veredas. Exatamente. É verdade que a agricultura, bem como também a mineração, contém tecnologia. Na mineração, ela está embutida no equipamento. Portanto, é um componente de bens de capital. É a tecnologia incorporada dos produtos do bens de capital. E na soja, é a tecnologia de manejo e de plantio, de sementes, Mas você acha que o governo tem investido pouco, quer dizer, o governo tem feito pouco esforço de aumentar essa inovação tecnológica? E as empresas? Eu queria que você falasse do governo das empresas. Eu diria, ainda para completar, que esta tecnologia embarcada na soja e nos bens, na mineração, é um outro gênero de avaliação. O que se passa é que a commodity não é um mecanismo, não é o processo para um país do tamanho do Brasil, com 200 milhões de habitantes, poder crescer e se inserir mundialmente com autonomia no cenário tecnológico mundial, porque ele não faz os preços das commodities. Dos produtos industriais é o contrário, é o produtor que faz o preço. E lá está a importância de nós termos produtos de nossa tecnologia, como tem os demais competidores entre os emergentes, como faz a China, a Índia, fez a Coreia no passado, o Japão, Taiwan, etc. Todos os países de industrialização tardia tiveram na indústria o grande motor do seu crescimento, como também no Brasil até a década de 80. Quem fez o Brasil crescer na década de 60, 70 foi a indústria. A indústria chegou a ter
40 e tantos por cento, 43% de participação no PIB. Hoje, como estamos? Em 2009, ela teve 23% de participação. Você acha isso um problema? Tenho certeza que sim, e é importante isso ficar muito claro. Eu sou aluno do professor Roberto, na mesma convicção. Então é muito importante ter isso claro. Mas ele falou que você fez uma tentativa de explicar, mas não explicou. Exatamente, porque quando enfocamos déficit tecnológico, a explicação está na minha primeira expressão. O desequilíbrio ou equilíbrios precários, equilíbrios momentâneos. A chegada de um player, de um país do porte da China, que passa da 14ª posição na nossa balança de comércio apenas em 2002, para o primeiro lugar, superando, algum dia pareceria impossível, os Estados Unidos, ou mesmo o Mercosul, ou mesmo a América Latina, não é? A China ultrapassa todos. Então, isto é um movimento que precisa ser analisado, com argúcia para perceber o sentido do movimento, e outro, com a serenidade de que movimento é. Não existe uma consolidação. Então, o dado ou os indicadores captados nesse momento, eles são extremamente importantes. Eu fiz o curso de História na USP por gosto, sabe? Tenho respeito dados, respeito experiências comparadas. Respeito mais ainda a capacidade de gerar sempre uma nova solução, que é o que as circunstâncias sempre exigem. Então, neste momento em que tudo no mundo, isso me referia, tudo no mundo balança, os franceses dizem ótimo, né? Sabujo, tudo se movimenta, nesse momento é muito importante aprendermos, mas seguirmos com determinação. Tá bom, essa linha, então, de formar ciência, qualificar e chegar, finalmente, a desenvolvimento tecnológico e inovação num ambiente favorável com recursos para isso. Volto agora com a conversa sobre déficit tecnológico. Roberto Nikolsky, a gente está falando de déficit tecnológico, mas é o seguinte, vamos separar aqui coisas que normalmente estão juntas, que é ciência e tecnologia, né? Você está falando de investimento em inovação tecnológica e não de investimento em ciência, ciência pura, é isso? É isso mesmo. Aliás, elas só estão juntas na nossa cultura. Elas não estão juntas nos países que fazem tecnologia. Mas você não tem que ter investimento em ciência mesmo? Veja, a tecnologia utiliza a ciência, perdão, desculpe, de uma maneira indireta, não direta, a não ser na construção de novas fronteiras tecnológicas. Ou seja, quando se faz uma grande descoberta e aquilo pode ser levado a um processo de aplicação. Mas isso não acontece num país como o nosso, onde a indústria ainda está algumas décadas defasada da fronteira tecnológica. Para nós, a ciência que precisamos, em geral, já está feita. E também a utilização da experiência, de senso comum, etc. Não se faz tecnologia apenas a partir de ciência, isso é um equívoco. E não há por que, portanto, juntar as duas. Os países que geram tecnologia não juntam. Por exemplo, a Alemanha, a tecnologia lá está junto com a produção. Como, aliás, é o caso do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Pois é, Francelino, você está num ministério que é bem da indústria mesmo, né? Ao contrário, não é da ciência e tecnologia, mas as coisas estão mais ou menos juntas. Mas você não acha que tem que ter um investimento em ciência também? Um país como o Brasil não pode abdicar da ideia de que tem que produzir ciência, conhecimento? Eu tenho profunda convicção e décadas de exposição mesmo, de trabalho, de veiculação na defesa da ideia que você acabou de expressar. Exatamente assim. E, principalmente, eu preciso ver o conjunto da educação à inovação. Eu preciso ver esse conjunto. Acho que, entretanto, deveríamos focar agora nessa oportunidade, efetivamente, esse momento rico em que o arcabouço para uma cultura de inovação se faz no país. Por que você acha que está esse arcabouço de Porque nós vamos, então, já chegamos com uma base tecnológica decorrente da ciência. E agora o que acontece? Nós precisamos de infraestrutura tecnológica. E nós temos uma estrutura de incubadoras que está muito aquém da necessidade, mas se destaca mundialmente. E já produz muitos casos de sucesso. Um exemplo, então, de infraestrutura. Nós precisamos de serviços tecnológicos. O professor mencionava patentes.
Quer dizer, então é preciso que instituições do Estado, como o Inmetro e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, eles estejam aparelhados. E essa é uma ótima expressão de aparelhamento do Estado. Não é? Aparelhamento no bom sentido, no sentido de qualificar com doutores que concorrem a vagas públicas, e o INPI, por exemplo, ele salta de 3 ou 4 para 400 em poucos anos. Vagas patentes, públicas, exatamente. Quer dizer, patentes. como serviço tecnológico. 400 patentes. Mas veja o seguinte... Enquanto os Estados Unidos são 44 mil. Sim, olha, é um número até diferente, é até maior, não é? É pior ainda do que... Estou sendo otimista. A verdade é que a situação precisa ser vista. Então, nesse processo de construção, e as 2 décadas perdidas da economia, os 80 e os 90, eles efetivamente se refletiram e se tornaram essas instituições repartições públicas decadentes, apesar do esforço dos recursos humanos. No caso... Então, qualificar com doutores, a centenas, como o Inmetro, que ele presta um inestimável serviço ao consumidor, porém ele é um esteio de inovação, como serviços tecnológicos. Depois é preciso rede. Então, o sistema Cibratec, por exemplo, ele vai buscando dar capilaridade a esses recursos. E os recursos mudam da ordem. Eu me lembro de ter presidido o Fundo Setorial de Petróleo, em 2003. O conjunto de fundos setoriais para serem executados, mesmo gastos pelo governo, havia como 200, 300 milhões. O último ano, o presidente Lula executou 3 bilhões e 200 milhões executados efetivamente. Então, há mudança de patamar também nos investimentos, sobretudo com linha de horizonte. Por isso que os fundos setoriais são vitais, porque eles permitem uma alimentação permanente e não aquele vagalume, não é, que de tantas maneiras Roberto, você não acha que você sempre está falando aí da questão do governo, porque as empresas não podem fazer mais por elas mesmas? Elas não podem investir em inovação, elas não podem... Porque já tem muito apoio, a indústria tem muito apoio. Tem o BNDES, que financia com dinheiro subsidiado. Por que a empresa brasileira fica tão dependente do governo? Na verdade, em parte alguma do mundo, a inovação tecnológica foi realizada exclusivamente pelas empresas. Não é exclusivamente, mas também pela... O setor público, ele é o maior beneficiário da inovação. Por quê? Porque a cada valor agregado pela indústria, através da inovação, de quanto o Estado se apropria? 35%, 37%? Além disto, este valor agregado tem que pagar ativos, tem que pagar fornecedores, folha de pagamento, previdência social. Qual é o efetivo benefício da empresa? É o lucro. E quanto é o lucro? O lucro presumido pela Receita Federal é de 8% sobre o faturamento numa indústria. Então, se o Estado participa no resultado da inovação antes do lucro, com 35% ou 37%, o que for a carga fiscal, e a indústria participa com 8%, é evidente que o homem, o empreendedor de indústria, tem consciência deste fato e não vai criar uma área de risco para ele, que é o risco de inovação, o risco tecnológico, pode então não ele vai dar ficar certo. Parado esperando que o governo faça tudo por ele? Não, ele não vai ficar parado, ele vai continuar inovando na medida defensivamente, na medida que isso for necessário. Não é essa a inovação que o país precisa. Para o país avançar, ele precisa ter uma inovação não defensiva, mas agressiva. Ou seja, ter uma taxa de incorporação de inovação que torne a empresa de um mero defensor do seu segmento no mercado e um agressor, um ativo proponente de novos agressor mercados, também etc. no bom sentido. No bom sentido. Olha aqui, Isso o programa que acontece tá acabando. na China, na Índia, aconteceu na Coreia. Se nós não alcançarmos esse estágio, Mas isso não é nós vamos ficar eternamente seguindo e pegando cada vez menores parcelas de mercado que os outros estão tomando. Eu tenho muito a concordar com o professor nos desafios, portanto, professor, eu não posso concordar apenas no sentido de que há um papel da empresa que o Estado não pode, não deveria e não pode substituir, que é o da identificação das oportunidades, que é essencial na inovação.
Por isso que a inovação não é gerada na academia, ela é gerada na empresa, porque essa é a relação do mercado. Ninguém substitui, nenhum agente pode pretender substituir. E por isso a participação da empresa, o envolvimento da empresa, ele depende desse arcabouço, de condições favoráveis, que são propícias, portanto, eu complementaria aquelas, o funding, ou seja, o financiamento que você mencionou, BNDES e marco regulatório estável. Como a Lei de Inovação teve avanços importantes com a Lei de Inovação em 2004, a chamada MP do Bem, a Lei do Bem, não é? De incentivos fiscais, a subvenção econômica. Então, a sua ideia é que o governo constrói essas estradas e as empresas têm que... Num ambiente favorável, a disseminação da cultura de inovação, com infraestrutura e serviços tecnológicos acessíveis, a empresa, então, ela que tem que identificar isso e ela tem que investir. Porque a regra velha da roça, não é verdade? Se você não pôs um seu do bolso, a sua prioridade não é a mesma com aquilo que você pôs. Para fechar, Roberto, o programa está acabando. O que você acha que é preciso fazer agora? É fundamental em todos os países de industrialização tardia que assumiram um papel de liderança, de atuação no mercado mundial, sempre houve uma parceria entre Estado e empresa através do compartilhamento do risco tecnológico. Porque ao Estado, à sociedade interessa que a empresa seja proativa, que ela assuma esse risco. Sozinha ela não poderá assumir, ela vai deixar de assumir, ela vai apenas fazer inovação. Essa parceria, para ficar mais claro, seria através do financiamento? Através de um mecanismo que é internacional, que está consagrado no artigo 8º da OMC, que se chama subsídio. São os Non-Actionable Subsidies, lá consagrados. Toda parte do mundo, você pegar qualquer país... Então, você está pedindo subsídio para a indústria. Específico sobre a forma de subvenção, que eu tenho certeza que o professor se refere, não é? A subvenção subsídio é a palavra internacional. No Brasil, o programa um brilhante auxiliar do professor Grando, que foi Beto Vasconcelos, identificou aqui como subvenção pela lei brasileira. Mas isso é só troca de nome. Exato. Tá certo. Francelino Nikolski, obrigado por estarem aqui comigo. O assunto, como vocês estão vendo, é um assunto que tem muito a ser discutido nos próximos anos. Até a semana que vem.